Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria e que honra ter você conosco mais uma vez para darmos continuidade à revista de jovens da Escola Bíblica Dominical. Estamos falando direto dos estúdios da ADMP TV aqui em Uberlândia. Mas se você é novo por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal ADMP TV na plataforma do YouTube, faça isso agora. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa seu like e deixa também o seu comentário, que é muito importante para o engajamento aqui nesta plataforma do YouTube. E claro, compartilhe essa aula com mais pessoas, para que assim mais vidas sejam alcançadas através do ensino da Escola Bíblica Dominical. Pegue sua caneta, seu bloco de anotação, sua Bíblia, sua revista e vamos lá para mais uma aula, para mais uma lição. Vamos? Hoje nós falaremos sobre a lição de número 4, que traz como título Quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. O texto principal se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 9, que diz da seguinte maneira: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O resumo da lição nos diz da seguinte maneira: ore e jejue até que seu coração teimoso convença-se de que tudo de bom vem dos céus, diretamente das mãos de Jesus. O texto bíblico que nós leremos a partir desse momento juntos se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Diz da seguinte maneira: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Perceba que Jesus já está trazendo um alerta. Quando orares, não sejas como os hipócritas. Jesus está dizendo, se existe uma forma de orar, também existe uma forma de não orar. E Jesus está dizendo, quando fores orar, não oreis dessa maneira, como os hipócritas oram. Não fiquem apresentando e orando para que sejam vistos pelas pessoas. Aí Jesus continua no versículo 9, que também é o texto principal de hoje. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, versículo 7, não useis de vãs repetições. Novamente, Jesus alertando para aquilo que nós não devemos fazer na oração. Não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. A oração não é o muito falar. Percebe que Jesus está dizendo? Os sinais, a pedagogia do Cristo para nos ensinar sobre oração. Aí Jesus continua dizendo, não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês lhe pedirem. Hoje, então, nós falaremos sobre a prática da oração e a prática do jejum. Duas práticas inegociáveis para uma vida saudável cristã, para uma vida espiritualmente saudável. São práticas que devem estar o tempo todo ancorada como característica da igreja do Senhor Jesus Cristo. Me permita dizer algo, quando nós falamos sobre oração, sobre palavra, sobre a leitura da palavra, a prática do jejum, parece coisas corriqueiras que nós estamos acostumados a ouvir, que nós estamos acostumados a sermos ensinados. Mas deixa eu trazer uma reflexão para você. Às vezes coisas comuns se tornam comuns. E algumas coisas que são comum a gente falar não podem se tornar comum para nós ouvirmos. Porque como se torna comum, a gente ouve por um ouvido e sai pelo outro ouvido. Mas esse dia eu estava pensando lá em casa, como é importante nós falarmos, repetirmos. Existe uma expressão do apóstolo Paulo que ele diz, eu não vos canso de dizer as mesmas coisas. Se Paulo está dizendo as mesmas coisas,
é porque tais coisas são importantes para a elevação espiritual. E eu trago essa frase de Paulo para nós nessa lição hoje. Eu não vos canso de falar as mesmas coisas. São práticas, princípios, disciplinas que parecem comuns, mas que fazem toda a diferença para uma vida espiritual. Ainda hoje, falando com uma paciente, onde eu atendo ali numa clínica de fisioterapia, eu estava conversando com essa paciente, com um paciente também, que era um casal, falando que para nós exercitarmos a nossa fé, para que nós possamos ter uma vida saudável, para que nós possamos ter uma fogueira acesa de forma veemente, nós precisamos alimentá-la com as lenhas da oração, com a lenha da palavra, com a lenha do jejum, para que assim tenhamos uma vida espiritualmente saudável. Na introdução dessa lição, uma frase nos marca muito, que nós precisamos de forma urgente retornarmos às disciplinas espirituais. Era exatamente isso que eu estava falando com você. Nós precisamos resgatar, tirar apenas de ouvir sair por um ouvido e começarmos a praticar essas disciplinas novamente, porque essas disciplinas nos levam a um único caminho para um real avivamento. Por que um real avivamento, Tiago? Porque hoje, infelizmente, a palavra avivamento ela é colocada de forma descartável. Está em um culto de avivamento, um momento de avivamento, agora é a hora do avivamento, e acaba se tornando uma palavra comum e corriqueira, quando o avivamento é algo separado pelo próprio Deus, um tempo que não pode ser agendado por homens, que não pode ser colocado em calendários humanos, mas é uma ocasião que é colocada pelo próprio Deus em um momento específico para abençoar um povo, uma comunidade, uma nação, para abençoar, se eu posso ousar em dizer, a humanidade. O avivamento não é um mover apenas de pessoas, de movimento, de euforia, de emocionalismo, de sentimentalismo. Não. O avivamento é um mover de arrependimento. É um mover de lágrimas. É um mover aonde pessoas são cada dia e cada vez levadas às disciplinas da palavra, da oração, do jejum, e é sobre isso que eu quero falar. Se eu posso falar de duas disciplinas, três disciplinas muito importantes para a igreja, a primeira seria a disciplina da palavra, e a segunda que eu misturei, oração e jejum. Tiago, aonde eu posso ver isso na Bíblia? Que palavra e oração estão relacionadas com o avivamento? Ora, é claro que nós temos que nos recorrer ao texto de Abacuque, capítulo de número 3, versículo 1, que diz da seguinte maneira: oração do profeta Abacuque sob a forma do canto. Abacuque está fazendo uma oração. Olha como começa o versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Tudo começa pela oração e pela palavra. Aí diz o texto, ele ouviu a palavra do Senhor e a temeu. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, vírgula, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Todo real avivamento, ele é iniciado com as disciplinas da oração, do jejum, da palavra, da consagração, da sua vida para a adoração do próprio Deus. Eu ouso em dizer que quem não ora não é amigo de Deus. Quem não ora não conhece a Deus. Quem não ora não almeja os céus. Pronto. Agora deixa eu te perguntar, como está a minha vida de oração? Como está a sua vida de oração? Eu pergunto para mim mesmo, como está a minha vida? E pergunto para você, como está a sua vida de oração? Será que nós podemos nos referir a nós mesmos como amigos de Deus? Será que eu posso me intitular uma pessoa que conhece a Deus através da prática da oração? Será que eu posso falar que eu sou amigo, que você é amigo de Deus através da nossa vida de oração? Lembra que perante Deus nós não somos medidos pelas coisas que fazemos, pelas obras que fazemos, não.
nós somos medidos por Deus, se assim eu posso usar essa nomenclatura até um pouco chula, informal, mas nós somos medidos pela nossa vida de devoção, pela nossa vida de oração. E Tiago, o que é a oração? A oração é um diálogo com Deus, é uma conversa com Deus, é um momento particular com Deus. Quando eu digo momento particular, não significa que você deve orar apenas quando você estiver de joelhos. Daqui a pouco nós chegaremos nesse assunto. Bom, o primeiro tópico dessa revista leva como título a oração como termômetro da espiritualidade. Quando eu falo nós somos medidos por Deus através da nossa vida de oração, eu estou falando isso, a oração é um termômetro da nossa espiritualidade. A oração, ela é uma atitude de quem segue a Jesus. Eu repito, orar é uma atitude de quem segue a Jesus. Orar é seguir a Deus de olhos fechados, sem nunca errar o caminho. Só que existe uma questão. Como devemos orar? Dizemos que nós devemos orar com sinceridade. Nós não devemos orar com exibicionismo. Quando nós lemos o texto bíblico de hoje, Jesus fala sobre isso. Quando vocês forem orar, não oreis como os hipócritas, que se comprazem em orar de pé na sinagoga, mostrando e sendo vistos, fazendo ser visto pelas pessoas. Porque quem ora dessa maneira, exibindo, fazendo a prática teatral. Existe uma versão, e eu gostaria de ler com você aqui agora, a versão A Mensagem, a versão contemporânea da Bíblia. Essa Bíblia leva como título A Mensagem, que é muito interessante a forma que Eugene Peterson ele traz esses versículos, que é o texto bíblico de nossa revista. Deixa eu achar aqui a versão A Mensagem. Olha que interessante e que profundo essa expressão de Eugene Peterson. Diz assim, ó: é assim que eu quero que vocês façam, Jesus falando. É uma versão diferente, mas você vai acompanhando na sua Bíblia. Encontre um local tranquilo, isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Olha essa expressão, que vocês não sejam tentados a interpretarem diante de Deus. Porque não tem momentos que a gente está orando perto das pessoas, a gente começa a inventar umas palavras bonitas. A gente nem sabe o que significa, mas como a gente está perto de algumas pessoas, a gente começa a tentar usar algumas palavras bonitas, rebuscadas, umas palavras de dicionários. Mas aí Eugene Peterson traz essa expressão, para que vocês não sejam tentados a interpretarem diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber sua graça. Olha esse verso. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que não sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos, técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai. E Ele sabe de que vocês estão precisando. Melhor que vocês sejam vocês mesmos. Claro, é uma versão um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados com a versão Almeida. Mas é uma versão que nos traz uma expressão que nos chama a atenção. Não interpretem diante de Deus. Não querem fazer como programas de venda, porque vocês estão diante do vosso Pai. Por isso, nós devemos orar com sinceridade. Quando eu falo de sinceridade, eu falo de honestidade. Orar como você é, da forma que você é. Se você é uma pessoa simples como eu, que não entende desses linguajares rebuscados, essas palavras de dicionário, quando eu falo palavra de dicionário, estou falando de palavra difícil. Ore do jeito que você é, porque o vosso Pai, o nosso Pai, conhece o nosso jeito e aquilo que nós estamos pedindo e estamos orando. Existem pessoas que, como essa versão de Eugene Peterson traz, que querem mostrar uma vida que não vivem, gostam de se apresentar. Aqui no caso da época de Jesus, eram os hipócritas, os fariseus, os religiosos, que gostavam de se apresentar na sinagoga. Hoje em dia,
Os hipócritas passaram para o Facebook, passaram para o Instagram, passaram para as redes sociais. Tem pessoas que vão orar no monte, vão orar nas vigílias e postam foto. Fecha os olhos, tira uma selfie e diz, estou orando por você. São pessoas que gostam de se mostrar, que gostam e fazem de tudo para que sejam vistas pelos homens. A oração tem sim a sua recompensa, mas quando a oração tem a motivação de se mostrar para as pessoas, a recompensa já é dada pelos próprios homens. E não é uma recompensa do Pai. Então tem muitas pessoas que gostam de se apresentar diante das redes sociais. Elas têm aparência de piedosa, mas não são. Têm aparência de pessoas que oram, mas não são. Paulo fala sobre isso, escrevendo a carta a Timóteo, a segunda carta, capítulo 3, versículo 5, dizendo, essas pessoas têm aparência de piedade, mas na verdade elas não são piedosas. O texto diz assim, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tendo aparência de pessoas que oram, mas na verdade são pessoas teatrais que fazem teatros e estão se apresentando diante dos homens. O terceiro subtópico traz uma questão muito importante. Ele diz, ore mais e negocie menos. Se você acompanhar na sua revista, o terceiro subtópico do primeiro tópico diz da seguinte maneira, oração é quebrantamento e não queda de braço. Porque tem gente que quando ora, parece que está disputando uma queda de braço com o próprio Deus. E deixa eu abrir um parênteses, será que alguém consegue ganhar do próprio Deus? Não tem jeito. Fecha parêntese. O texto continua da lição. Não devemos imaginar que precisamos vencer Deus pelo cansaço. Isso é tolo e infantil. Não existe, pois, mérito nosso em qualquer resposta de oração. Não são campanhas com datas, vigílias, lugares, ermos ou qualquer outro mecanismo que nos concederá a resposta às nossas petições. Então tem gente que tem a ideia que Deus só vai responder se for para o monte. E isso não tem nada a ver. Se você gosta de um local isolado, como eu também gosto, se você gosta de subir ao monte, isso não tem problema algum. Mas nós não devemos dizer que Deus só fala no monte, que Deus só se apresenta no monte, que Deus... Não, isso não. Que Deus só fala se estiver no quarto do fulano de tal orando. Não. Deus pode falar com você na pia de uma cozinha, lavando louça, limpando a casa, trabalhando com aquelas caixas pesadas que a senhora trabalha. Deus pode falar com você a qualquer momento em oração. Tudo é graça, amor e compaixão divina, diz o comentarista da revista. Orar é retirar todo o disfarce, é tirar toda a apresentação, é tirar tudo aquilo que nós não somos diante de Deus e se reconhecer estruturalmente carente do amor que vem dele. Ore mais, negocie menos. Oração não é negociação. Por isso que Jesus orando no Getsemane, Getsemane significa lugar de prensa, lugar de extrair azeite da oliva. Jesus vai dizer assim, se for possível, passe de mim esse cálice. Jesus poderia negociar, mas Jesus estava no lugar da oração, retirado como de costume. Oh, glória a Deus! Jesus tinha um costume de orar. Jesus tinha um costume de se retirar à parte para a oração. Jesus tinha um costume de conversar com o Pai. Se o nosso exemplo, que é Jesus Cristo, nós somos seus discípulos, nós devemos também ter o costume. A oração não deve ser um momento alusivo. Não, a oração deve ser um costume. É acordar, é conversar, é no dia a dia é conversar, é ir comer, almoçar, é conversar. É o tempo inteiro se comunicando com Deus. Só que Jesus no Getsemane ele diz, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Só que Jesus entende. E Jesus nos ensina, acima de tudo, que a oração não é negociação. Então Jesus termina dizendo, mas que todavia seja feita não a minha, mas a tua vontade. Jesus se conversando com o Pai. O segundo subtópico dessa lição traz como título, Aprendendo a Orar com Jesus. Tá vendo que tudo está em conexão? Jesus tinha o costume de orar, e eu acabei de dizer, nós devemos aprender, seguir o costume do nosso mestre.
E nós devemos aprender a orar com Jesus. Não teria ninguém melhor para nós aprendermos a orar, a não ser com o nosso mestre. Os discípulos, certa vez, chegam para Jesus e dizem assim, Jesus, deixa eu trocar uma conversinha com o senhor aqui, uma palhinha, um papinho com o senhor aqui. Jesus é o seguinte, João Batista tem ensinado os seus discípulos, mas o Senhor não tem nos ensinado a respeito da oração. Aí os discípulos trazem uma proposta de assunto para Jesus. Jesus, nos ensine a orar. Olha que interessante. Os discípulos estavam convivendo com Jesus. Os discípulos estavam vendo os milagres, as curas, os prodígios, a maravilha, a forma eloquente que o próprio Jesus apregoava para a multidão. Apregoavam para as pessoas. Só que mesmo os discípulos vendo Jesus pregando, fazendo milagre, operando curas e maravilhas, vendo Jesus, porque diz o texto que após o Getsêmani, ele saiu e cantou um hino com os seus discípulos, e eles cantando um hino, vendo Jesus cantando, eles olham para Jesus e dizem, Senhor, eu sei que o Senhor prega, eu sei que o Senhor canta, eu sei que o Senhor conta através de parábola, eu sei que o Senhor cura, faz milagre, faz isso, faz aquilo, mas a maior marca para nós é a sua vida de oração. Que tremendo! Será que as pessoas em nossa volta, e quando eu falo em nossa volta, eu estou dizendo a nossa família, elas podem comprovar que somos pessoas de oração? Quando eu digo isso, eu falo, será que no meu caso, a minha esposa, ela pode dizer, o meu marido, ele é um homem de oração? Os discípulos dizem, Senhor, nos ensina a orar. Jesus fala, então vamos lá. Quando vocês forem orar, orai o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí começa a dizer nos livros todo mal, etc, 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 etc. Amém. A oração que você sabe do Pai Nosso. Daqui a pouco nós vamos entrar nela, tá? Tiago, é uma fórmula mágica que Jesus está ensinando? Não, definitivamente não. Pelo contrário, Jesus está ensinando aos seus discípulos a orar, apresentando componentes que devem ter nas suas orações. Jesus não ensina uma fórmula mágica. Jesus ensina características de uma oração que são indispensáveis a todo e qualquer clamor. Por exemplo, está na sua lição. Acompanha aí comigo na sua lição, vai acompanhando, nós vamos aprendendo e crescendo junto. Por exemplo, primeira característica, orar é reconhecer a grandeza e a amabilidade de Deus. Somente a partir dos mandamentos e ensinamentos de Jesus se popularizou a liberdade de denominar o Criador de Pai. Porque o judeu tinha uma prática de sempre se referir a Deus, se referir a um Deus que está longe. A um Deus que está distante, pelo cuidado que eles tinham ao pronunciar o nome de Deus. Não useis o nome de Deus em vão. Por causa disso, os judeus, todos aqueles que faziam parte dessa religião judaica, eles tinham esse cuidado, esse zelo de sempre que se referir a Deus distante, longe. Aí Jesus chega e quebra esse paradigma. Quando vocês forem orar, orai da seguinte maneira, Abba, Pai. Pai, Paizinho, Pai Nosso que estás no céu. Não é um Pai que está distante, é um Pai Nosso, é um Pai que está perto. É um Pai que veio para se relacionar conosco. Interessante, não é Pai meu, é Pai Nosso. Não é egoísmo a oração. A oração deve ser uma oração de entrega, uma oração de colocar o meu coração diante de Deus. A segunda característica, quem ora nunca deve confundir a generosidade do Eterno com a convivência com o pecado, pois ele é um todo de santidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele é santo, o nome dele é santo. Então não devemos confundir a generosidade do perdão de Deus com a conivência do pecado, com a aceitação de Deus pelo pecado. Não, Deus ama o pecador, mas abomina, rejeita o pecado. A terceira característica, toda oração deve apontar para a eternidade.
Pois uma das desgraças da sociedade contemporânea é seu imediatismo materialista. Quarta, deve-se sempre orar, pois diariamente o maná do céu vem ao povo santo. O pão nosso de cada dia. Jesus está ensinando que para cada dia basta o seu mal, então vai pedindo diariamente. A oração não é, Senhor, provê o alimento para toda essa semana, provê para todo esse mês, não, oração de confiança, o pão nosso de cada dia. Oh, irmãos, isso é maravilhoso, porque Jesus está nos ensinando a colocar a oração não apenas em momentos de angústia, de desespero, de clamor, não, oração diária, de entrega e de confiança, o pão nosso de cada dia nos dará. O maná do céu vem ao povo santo, a arrogância, a soberba afastam as pessoas de uma vida de oração dedicada. Quinto, somente consegue orar aquele que se permitiu viver uma conversão de valores, práticas e ideais. Os rancorosos provam duplamente por seus atos que não conhecem a Deus. Sexto, quem ora deve reconhecer suas limitações, seus medos. O mal é um fato real de todos nós, com ou sem oração. Por isso devemos pedir para Deus sempre nos guardar, nos livra de toda tentação. Mas quando estivermos sendo tentados, Deus dará um escape, uma alternativa. Foi isso que Paulo escreveu à igreja de Corinto, dizendo, toda vez que vocês fordes tentar, Deus é fiel, pois dará um caminho de escape. E sétimo, a culminância de toda oração deve nos conduzir à certeza de que a soberania de Deus é um fato. A oração é Pai Nosso, é Pão Nosso, mas Jesus diz, mas seja feita a tua vontade. Jesus está dizendo, o Pai é nosso, o pão é nosso, mas a vontade não é nossa. Que a vontade seja dele, a soberania, a grandeza, a generosidade, a amabilidade de Deus para com o seu povo nos dá a certeza de dizer o que ele tem para nós é melhor do que eu possa imaginar ou do que eu possa sonhar e até mesmo pensar. Tiago, mas eu tenho uma pergunta. Diante de tudo que você falou até aqui, se a oração é importante, Tiago, eu devo orar de joelho, eu devo orar em pé, eu devo orar prostrar, a cara no chão, com pó, com cinzas na cabeça, com um saco de pano. Tiago, como eu devo orar? Ou qual a posição certa para orar? Lá vai a resposta. Está preparado? Está preparado? Tem certeza? Então lá vai. Não existe posição errada. O errado é você não orar. Seja sentado, como em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 16 em diante, Davi orou. Seja de pé, como 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 3, como Salomão orou. Seja deitado, Isaías, capítulo 38, verso 2 e verso 5, como o rei Ezequias orou. Virado para a parede após uma palavra do profeta Isaías, Ezequias virou mesmo deitado para a parede e clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração, oh glória a Deus. De joelhos, como Daniel capítulo 6, versículo 10, como o próprio Daniel orou. Seja prostrado, como em Êxodo capítulo 38, verso 8, como o próprio Moisés orou. Seja caminhando, como Atos capítulo 8, como Filipe caminhou. Nós vimos isso na aula passada. Filipe ao lado de uma carruagem, mas ouvindo a voz de Deus e a orientação de Deus, para estar junto e acompanhando a carruagem daquele etíope, aquele eunuco, aquele ministro da fazenda da rainha da Etiópia. Lembra dessa aula? A lição de número 3, lição passada. Mas uma coisa é certa, uma coisa é real, que uma grande obra só acontece depois da oração. Não, eu vou repetir, talvez você não colocou fé nisso. Uma grande obra só acontece após a oração. Tu lembra de Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2? O Senhor Jesus ordenou, vão para Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos de poder. Eles ficaram orando, porque nenhuma obra missionária pode começar sem a prática da oração. Eles oraram e só depois o poder veio. O poder veio depois da espera na oração. Ei, você que quer ser pregador, quer ser cantor, que já é pregador, já é cantor, quer ser pastor, almeja o ministério.
Você que é professor de escola dominical, entenda uma coisa, a oração faz a diferença. Jesus estava dizendo, não adianta você pregar se você não tiver poder. Não adianta você dar aula se você não tiver revestido da graça. Aí Jesus diz em Atos capítulo 1, versículo 8, revestimento de poder, de dunamis, de dinamis, de poder, de graça, de virtude do Espírito Santo. Ô irmão, eu tô animado aqui, hein? Tô animado aqui. Só que o terceiro tópico dessa revista diz da seguinte maneira, a importância do jejum. Nós chegamos no jejum e antes de nós falarmos sobre o jejum, como é apenas um tópico, nós falamos sobre 2 tópicos do jejum, da oração, e agora vamos falar um tópico do jejum de forma rápida. Claro que nós não temos tempo para aprofundar, mas também nós não vamos ficar na superficialidade, mas nós precisamos dar um mergulho e já se levantar. Mas eu gostaria de indicar 2 livros sobre a oração e sobre o jejum. O primeiro livro que eu quero apresentar para vocês, você, obreiro, professor de escola dominical, precisa ter esses materiais. Tiago, mas a aula já é domingo agora, como é que eu vou ler esse livro, mais esse livro que você vai indicar em uma semana? Não é apenas para a aula, mas é para a sua vida espiritual. Para pessoas que te perguntarem e para a sua espiritualidade saudável. O primeiro livro é esse, O Poder Secreto da Oração e do Jejum. É um livro fantástico. Um livro que vai te inspirar cada dia mais a praticar as disciplinas da oração e do jejum. E esse livro, olha eu fazendo propaganda aqui, não estou ganhando nada não, viu? Mas é porque o material é bom e precisa ser indicado quando é coisa boa. Esse livro acabou de ser lançado pela editora Agnus. Se encontra no site do Orvalho, do pastor Luciano Subirá. É um livro de extrema importância para a atualidade, sobre a prática da oração. O título é A Cultura do Jejum. Encontre um nível mais profundo de intimidade com Deus. Um dos tópicos, ou uma das frases que eu anotei aqui nas minhas anotações é: o jejum nos levará a um nível de profundidade e intimidade com Deus. Então, se você tiver oportunidade, procure esse livro, compre esse livro, que ele vai te ensinar coisas maravilhosas, preceitos maravilhosos a respeito do jejum. O jejum é uma das práticas mais negligenciadas e menos entendidas da nossa atualidade. Quando falamos de jejum, achamos que é apenas não alimentar. Achamos que é apenas uma prática que vai mortificar. Não, existe um mistério profundo no jejum. O próprio Jesus diz que quando ele for tirado do meio, ou seja, quando o noivo, que é o próprio Jesus, não estiver mais no meio dos seus discípulos, eles orarão, ou seja, existe uma expectativa. Deixa eu ver isso com você. Abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 6, versículo 16. Deixa eu abrir a minha aqui. Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus capítulo 6, versículo 16. Olha o que Jesus vai dizer, ó. E quando jejuardes. Essa palavra, e quando jejuardes, não é se jejuardes. Se vocês fizerem um jejum. Não é uma palavra condicional, que talvez, se acontecer, talvez não. Não, Jesus está dizendo quando jejuardes, ou seja, cria-se uma expectativa do próprio Jesus a respeito da sua igreja, a respeito de nós, discípulos de Jesus. Aí Jesus continua, e quando jejuardes, não vos mostrei contristados como hipócritas, dizendo novamente Jesus, não fazeis da maneira que os hipócritas fazem. Não é que é errado eles jejuarem, mas a motivação que os leva a jejuar. Tudo vale muito a respeito da motivação que o leva àquilo. Aí diz o texto, porque desfigura o rosto, para que os homens pareçam que jejua, fica contristados, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando orares, a expectativa do próprio Jesus, que a igreja, que os seus discípulos farão dessa prática uma realidade. O próprio Jesus orou antes de começar o seu ministério. Mateus capítulo 4 conta essa história. Então o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e jejuando 40 dias e 40 noites teve fome. Ou seja, existem vários tipos de jejum. Existe o tipo como Jesus fez, não
não nos mostra nada nas Escrituras Sagradas que Jesus jejuou tirando alimento e água. Não, o que nos leva a crer é que Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, abstendo-se do alimento, porque ele teve fome, mas não teve sede. Agora tem o jejum de Daniel, por exemplo, que é um jejum onde ele passou vários dias jejuando, mas comendo apenas legumes e se hidratando de água. Existem vários tipos de jejum. Agora existe o jejum que nós conhecemos como jejum completo, ou nem é essa a palavra, mas um jejum que integra tanto o alimento quanto a água. Tudo nós precisamos aprender. E esses livros que eu indiquei para vocês aqui hoje são livros que te ajudarão a compreender essa prática. E o texto vai dizendo que quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está em oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, irmãos, nós temos que acreditar que o jejum, quanto também a oração, nos trará recompensa. Mas nós não devemos jejuar e orar por causa da recompensa, mas por causa de nos entregarmos em gratidão e como sacrifício de adoração para o próprio Deus. Eu escrevi aqui, o jejum, mais do que nos levar a um nível profundo, não é uma barganha com Deus, assim como a oração não é. O jejum é oferecer a vida como adoração, é esvaziar para se encher dele. O jejum, você mortifica a tua carne para fortalecer o teu espírito. No deserto da vida, o jejum é uma prática indispensável. Jesus jejuou no deserto. Jesus orou no deserto para vencer a tentação. Agora tem gente que quer vencer a tentação sem jejuar e orar. Quer vencer a tentação? Aprenda com Jesus 3 práticas do deserto: jejum, oração e palavra. E tu vencerás. E uma porta de escape será aberta para você. Jesus jejuou e nós devemos jejuar e orar. E é assim que nós terminamos a nossa aula de hoje, uma aula fantástica que nos motiva, nos impulsiona a vivermos as disciplinas. Quem segue a Jesus, quem segue ao Mestre Jesus, tem a prática da oração e do jejum. Muito obrigado, que Deus te abençoe. E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, Thiago com TH, Mana, tá aqui no finalzinho do nosso slide. E lá eu sempre que sai a aula, eu já posto nos stories, posto no feed e você pode estar acompanhando de forma mais rápida as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Que você tenha saído daqui dessa aula edificado. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.